Olha só, a suspeita do hormônio estradiol em vacas faz a União Europeia suspender a importação da carne para o próximo mês. Apenas a proteína dos bois seria comprada. Quem explica para a gente as consequências disso é o consultor de agronegócio e nosso colunista, o Celso Ricardo. Celso, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu e a Carol estamos aqui para perguntar a você sobre isso. Primeiro, hormônio em boi, em vacas, vamos deixar isso mais claro aqui para o nosso telespectador. Bom dia, Celso. Bom dia, Valteno, bom dia, Carolina. É prazer estar com vocês de novo. Bem, essa questão do estradiol, assim como nós estávamos acompanhando agora, né, as reportagens anteriores, para mim, numa análise sobre o mercado, e olha que eu acompanho a Europa há mais de duas décadas, não somente acompanhando o mercado, como também produzindo carne para o mercado comum europeu, a gente também trata como uma maneira um pouco pautada no protecionismo. Nós acompanhamos e viemos acompanhando essas questões ligadas ao meio ambiente, que são importantíssimas. E a carne brasileira, nós também sabemos que falta para nós uma simplificação em termos de legislação, até para evitarmos alguma burocracia do mercado internacional. A Europa, de uma certa forma, cria essa barreira pautada no estradiol. E nós sabemos que o estradiol é usado para fins reprodutivos, com base na sincronizar o ciclo das vacas para a posterior inseminação. Sim, mas você estava falando, a gente sabe do protecionismo europeu, a gente exporta para a Ásia, não estamos tendo problema nenhum, aliás, compra mais que a Europa. Mas onde é que está pegando aí essa história? Assim, o que existe de norma, de regulação? Existe alguma determinação? Como que os asiáticos encaram isso, por exemplo? Valteno, a realidade é que o volume que nós usamos, por exemplo, né, de estradiol para a inseminação, para esse sincronismo do ciclo, ele não traz, a partir desse volume, considerações em termos de contaminação ou resquícios, vamos dizer assim, do estradiol na carne das fêmeas abatidas. Então, não existe comprovação científica. Nós temos aí as agências brasileiras que poderiam já estar mais trabalhando de uma forma mais intensa para justificar essa alegação da Europa. Como tu bem falou, nós trabalhamos a nossa carne das vacas abatidas para boa parte dos mercados mundiais. E em nenhum deles houve, né, algum posicionamento com relação à amostragem de que algo tenha ficado a partir do uso do estradiol para esse ciclo, né, para essa regulamentação do ciclo das vacas para inseminação. Então, tecnicamente, nós não temos nada contra o uso do estradiol para esses animais, até porque as vacas que são usadas para inseminação, né, que a gente usa o estradiol, o tempo do ciclo já se encarrega da absorção. Então, num posterior abate, depois desses animais criarem os bezerros, já não teria mais condições alguma de comprovar, né, a permanência do estradiol na carne. E os animais, as vacas que não têm o ciclo, como é que eu vou te dizer, regulamentado para a inseminação, essas vacas são improdutivas, também comprovado em termos científicos de que não oferece problema para o consumo humano. Então, a base da Europa, para mim, é o protecionismo puro, porque cientificamente não tem nada comprovado de que esses animais que tiveram o uso do estradiol para essa regulamentação do ciclo tenham oferecido algum problema para o consumidor. Celso, quando a gente fala sobre esse hormônio, o que esse hormônio faz? E uma outra pergunta, outros estados, outros países, aliás, também fazem uso ou não? Carolina, o que a gente faz, né? Eu sou inseminador, a gente usa, né? Fizemos trabalho na propriedade também com estradiol. Isso é um trabalho, esse produto a gente usa para nós podermos acompanhar, através da inseminação artificial por tempo fixo, os animais para nós acelerarmos o processo de inseminação. É uma base produtiva para um controle de natalidade. Outros países usam também. Então, não é uma prática indevida ou uma prática irregular, simplesmente um controle a partir das propriedades rurais para tirar a monta natural e poder até melhorar a partir do sêmen o seu rebanho, geneticamente falando. Então, não é nenhuma prática irregular e muitos usam. O Brasil trabalha, como eu disse, para nós termos um controle sobre a produção, né, e a taxa de natalidade, o estradiol faz parte. Então, reforçando, nunca houve um problema sobre o uso do estradiol.
A Europa usa agora desse artifício da mudança da legislação interna uma maneira de pressionar o Brasil, e o que eu acho é que nós estamos omissos. O Ministério da Agricultura, a partir de uma falta de imposição, tendo a importância do Brasil como um grande exportador de carne, e a partir da análise do percentual de carne que nós estamos exportando para a Europa, também criar barreiras para que, a partir dessa definição da Europa sobre esse uso, e que isso vai causar problemas para as expectativas com relação ao pecuarista brasileiro, nós já tínhamos uma previsão de preço de arroba de boi elevado para janeiro, essa mudança no comportamento da Europa vai afetar dentro do mercado interno. Mesmo que em percentuais menores, nós vamos ter uma maior oferta de fêmeas abatidas no Brasil, e como todos nós sabemos, a arroba da fêmea é mais barata que o boi, isso também vai pressionar o mercado da arroba do boi gordo no Brasil. Vai ser um problema generalizado a partir de uma afirmação que não tem base científica sobre relação a resquícios ou problemas para o consumo humano da carne oriunda dessas vacas que tiveram uso do estradiol. Muito boa essa sua fala, porque você está cobrando aí uma ação mais positiva, mais ativa do governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura, para que faça a defesa. A gente está vendo as pressões, inclusive agora, da União Europeia também, com relação a produtos brasileiros provindos de áreas desmatadas. Eles não falam lá se é desmatamento legal, ilegal, eles vão enfiando na gente e a gente vai ter que ir engolindo. Mas é preciso as ações de governo, é preciso as ações do Ministério da Agricultura no sentido de defender a nossa posição, até porque o Brasil é líder global na exportação de carne bovina. Nós não alimentamos, né, Carol? Só a gente, 70% da carne fica aqui, 30% vai para fora. E agora, nesse momento em que a carne começa a reagir, a arroba do boi gordo vem em decisões como essa. Então vamos aguardar a posição do governo brasileiro, a dos produtores e pecuaristas, a gente está vendo aí por meio de você. Algo mais, Carol? Não, foi ótima a explicação dele, né, Valteno? E você, Celso, algo mais a acrescentar? Valteno e Carol, eu só acho o seguinte, como tu bem posicionou, o Brasil tem uma importância a nível mundial em termos de produção de alimentos. Nós sustentamos uma máxima de um país que está no topo da produção de alimentos do mundo. E eu acho que agora está na hora de nós fazermos valer, né, esse título e essa imposição. Eu venho há muito tempo, né, fazendo algumas análises sobre a falta de profissionalismo frente ao Ministério da Agricultura, né, principalmente na escolha dos ministros. Eu acho que está pautado muito na política, e a política tem a ver com redutos eleitorais, com certo, né, posicionamento um pouco estático, e nós precisamos tornar o Ministério da Agricultura profissional. Se nós profissionalizarmos a partir de um ministro ou uma ministra com foco no agronegócio, com uma gestão voltada para o agronegócio brasileiro, nós vamos começar a mudar os cenários tendo em vista das fronteiras para dentro, o que o mundo busca, e da fronteira para fora, o que o mundo busca, e da fronteira para dentro, aquilo que nós podemos fazer. Eu acho que nós vamos ter mais respeito do mercado mundial devido à nossa importância. Enquanto nós não nos posicionarmos perante o mercado internacional, nós começarmos a aceitar qualquer tipo de imposição. Se nós analisarmos a cadeia produtiva, principalmente o produtor rural brasileiro, nós vamos impor a esse produtor cada vez mais situações distorcidas, complicadas, a instabilidade vai ficar permanente junto a esse setor tão importante, que é lá onde começa a produção de alimentos, e aí os prejuízos tendem a aumentar devido a essa incerteza do posicionamento do mercado mundial. É complicado, mas é possível nós mudarmos esse cenário, mas o governo, principalmente o governo, precisa se posicionar. Tá certo, Celso. Ricardo, obrigado pela sua participação e análise aqui com a gente no Agro Amanhã. Obrigada, Celso. Forte abraço e até quarta-feira.